Milionário encontra menina pobre tocando a canção do amor perdido e revela um passado chocante. Era um dia ensolarado e quente quando Lucas, um milionário recluso, decidiu se aventurar fora da sua mansão majestosa, aquela que se erguia imponente no alto da colina, observando a cidade marcada pela desigualdade e pela luta diária dos que viviam lá embaixo. Ele sempre se sentira como um espectador distante, cercado por muros altos e segredos pesados. Mesmo tão rico, algo dentro dele estava vazio. A solidão era sua única companhia constante. Enquanto caminhava por um parque que costumava ser seu refúgio, um som doce e melancólico começou a preencher o ar. Era uma melodia conhecida. A música tocava como um eco de memórias guardadas em um canto escuro do seu coração. E ali estava ela, Ana, uma jovem de cabelos bagunçados pelo vento, sentada em um banco segurando um violão desgastado, seus olhos fechados. Perdida na música que reverberava por todo lugar. Lucas parou. A canção. O nó na garganta se formou, quase físico. Com o coração disparado, ele se aproximou. Ana também abriu os olhos e, surpresa, o viu. A diferença entre eles parecia imensa, como um abismo de mundos distintos. Mas havia algo mais, um brilho de reconhecimento em seus olhares. Você toca a canção que ela costumava tocar, Lucas começou a falar, sua voz embargada. O passado cercava, uma névoa de dor e nostalgia. Quem? Ana questionou, confusa, mas havia uma curiosidade em seu olhar. Ela sentiu a intensidade daquela conexão, como se o mundo à sua volta estivesse se dissipando. Ele hesitou, os fantasmas da sua história ameaçando engoli-lo. Lucas respirou fundo. Ele não estava lá para falar de si, mas suas emoções eram como um furacão. E assim, ele revelou um segredo devastador. A mulher que amou, a cantora, tinha laços com a sua família, e sua morte estava imersa em mistério. O semblante de Ana mudou. Era como se uma porta que sempre esteve fechada se abrisse. Ela também tinha suas cicatrizes, e ao ouvir Lucas, sentiu que as histórias de suas famílias estavam entrelaçadas de uma maneira inimaginável. O silêncio se instalou por um momento, mas Ana rapidamente se lembrou de algo. Ela puxou de sua bolsa um objeto envolto em um pano velho. Era uma pulseira, uma relíquia da sua mãe que ela não via há anos. Quando Ana mostrou, os olhos de Lucas se alargaram em choque. Aquela pulseira era igual àquela que seu grande amor usava. O destino, traiçoeiro, parecia brincar com eles. Ambos estavam agora envolvidos em um turbilhão de emoções. Lucas sentiu o medo de abrir seu coração, se misturando com a esperança. Ana, por sua vez, se via atraída por um mundo que sempre sonhou, mas hesitava em se aproximar de alguém que representava tudo o que ela não tinha. A conexão entre eles estava se tornando mais forte a cada instante, mas o peso do passado o segurava em um lugar de incerteza. O sol começava a se pôr e as sombras dançavam ao redor deles. O futuro estava em aberto, mas os fantasmas que carregavam juntos poderiam ser mais do que eles poderiam suportar. Lucas e Ana olhavam um para o outro, suas almas inquietas em um balança de esperança e dor, prontos para enfrentar o que quer que o amanhã reservasse. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão. E me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O sol já estava quase se escondendo.
lançando raios dourados que dançavam sobre o rosto de Ana. O momento parecia perfeito, como se o universo tivesse conspirado para unir suas vidas em um instante de pura mágica. Mas à medida que Lucas olhava para a pulseira, a conexão entre os dois foi abruptamente interrompida. Um grito agudo cortou a tranquilidade do parque. Uma mulher de cabelos desgrenhados, com evidentes sinais de desespero, corria em direção a eles. O coração de Lucas disparou. Ele conhecia aquele rosto. Era Valentina, a irmã da sua amada perdida. A mulher havia desaparecido fazia anos, mas a dor que causou em sua família ainda era palpável. Não, não pode ser. Valentina chorava, seus olhos alucinados fixando Ana. O que você está fazendo aqui? Ana ficou sem palavras. O violão quase escorregou de suas mãos. Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés. Uma tempestade se formava. O que estava acontecendo? Valentina olhou para Lucas com uma mistura de raiva e medo. Você a conhece? Você a conheceu, não é? Valentina acusou, apontando o dedo trêmulo para Ana. Calma, Valentina. Lucas tentou intervir, mas uma sombra havia se instalado no rosto de sua antiga amada. Você é filha dela! Valentina gritou, apontando para Ana. Eu nunca soube que alguém tinha ficado com ela. Por que você não me disse? As palavras de Valentina eram facas que cortavam no escuro. Ana hesitou e Lucas sentiu um nó se formando em seu estômago. O que estava acontecendo? Como aquela mulher sabia sobre a mãe dela? Ele olhou para Ana, e a confusão no rosto dela quebra seu coração em pedaços. Eu não sei do que você está falando. Ana respondeu, a voz trêmula. Ela parecia perdida, a realidade desmoronando ao seu redor. Sua mãe era amiga da minha irmã, de uma forma estranha. Ela não morreu. Ela simplesmente desapareceu. E você está aqui tocando a canção dela. Valentina estava irada, lágrimas escorrendo pelo rosto, a dor empurrando-a para frente. Ana recuou, mãos tremendo e coração acelerado. O passado estava se desdobrando diante dela, como uma história não contada, uma revelação que mudava tudo. Lucas, surpreso, sentiu a sua mão cerrar involuntariamente ao ouvir aquilo. Ele sempre acreditou que a história da sua amada era uma tragédia irreparável. Mas agora, a presença de Ana parecia um eco de algo que estava muito mais perto do que ele imaginou. Espere. Ele finalmente conseguiu falar, sua voz carregada de incredulidade. O que você quer dizer com isso? Valentina respirou fundo, parecendo uma tempestade prestes a explodir. Sua amada não é apenas uma memória. Ela está viva, Lucas. E você precisa entender que a verdade está bem na sua frente. Nesse momento, o mundo ao redor deles parecia suspenso e o céu escureceu. Um grupo de pessoas apareceu, murmúrios se espalhando pelo parque, fazendo perguntas e olhando com curiosidade. Não eram apenas espectadores, eram aqueles que conheciam a verdade que Lucas e Ana ainda não estavam prontos para enfrentar. O coração de Lucas disparou, os sussurros crescendo em volume. Ele percebeu que o que começaram a descobrir tinha o potencial de reescrever suas histórias, de virar tudo de cabeça para baixo. O peso das revelações pairava ao redor deles. Tudo o que eles sabiam até então poderia ser uma grande farsa. As sombras envolviam Ana, Lucas e Valentina. O passado os unia de uma maneira aterrorizante, e agora eles estavam em um jogo que não escolheram e que poderia acabar destruindo tudo. O futuro estava cheio de incertezas, e a única coisa que podiam fazer era enfrentar o que estava à frente, mesmo que isso significasse confrontar os segredos mais obscuros de seus passados. A tensão e a expectativa estavam no ar. O que viria a seguir?
O eco da canção do amor-perdão parecia distante, enquanto a nova sinfonia de segredos se desenrolava à sua frente. Ouvindo Valentina, tudo ao redor parecia parar. O murmúrio do parque, as folhas ao vento, até a canção de Ana estavam em silêncio, como se a tensão do momento absorvesse cada som. O olhar de Valentina estava cheio de dor e revelações que Lucas nunca poderia imaginar. Mas, antes que ele pudesse processar suas palavras, algo inesperado aconteceu. Um rapaz surgiu do meio da multidão, encarando Valentina com uma expressão que misturava horror. Quando se aproximou, seus olhos fixaram-se em Ana, e o que saiu de seus lábios fez o coração de Lucas parar. "Ana!" ele gritou, a voz cortando o silêncio como uma faca. "Você precisa vir comigo, ele não pode saber." Ana corou o violão escorregando de suas mãos. A sensação de ser observada se intensificou, e a multidão agora a cercava, formando um círculo de rostos ansiosos. Lucas sentiu um frio na espinha. Quem era aquele homem? O que ele queria? "O que você está fazendo aqui?" Valentina rosnou, a raiva queimando em seus olhos. "Está tentando confundir tudo de novo." "Não é isso," o rapaz respondeu, quase implorando. "Eu só estou tentando proteger ela. Se ele descobrir..." Nesse momento, tudo se iluminou. Relações, segredos e um passado sombrio começaram a tomar forma na mente de Lucas. A verdade que ele acreditava saber sobre a morte de sua amada estava começando a desmoronar, como um castelo de cartas. Havia algo mais entre eles, algo que ia além do que a irmã da sua amada estava revelando. "O que você sabe que eu não sei?" Lucas disparou. Suas palavras, mais um grito desesperado do que uma pergunta. O rapaz hesitou, avaliando o ambiente antes de falar. "Eu sei onde sua amada está. Muita coisa está em jogo. Mas precisamos falar em particular, agora." Ana olhou para Lucas, os olhos dela refletindo um ping-pong de emoções. Confusão, medo e algo que parecia esperança emergiram em meio ao caos. Mas antes que pudesse responder, o rapaz puxou Ana pelo braço. "Temos que ir, é perigoso." A multidão começou a murmurar, e a tensão se acumulava. O que estava acontecendo? O que mais Valentina e aquele desconhecido estavam escondendo? E de repente, a realidade de Lucas se fragmentou como vidro quebrado. A ideia de um amor perdido, de um final trágico, estava prestes a ser rasgada ao meio. Valentina gritou: "Você não pode levá-la! São pessoas muito poderosas envolvidas." A essa altura, a zumbido na cabeça de Lucas era ensurdecedor. Ele não fazia ideia do que estava em jogo, mas sabia que Ana era a chave. Havia um mundo que ela não conhecia, e ele não sabia se queria que ela se metesse nisso. O que quer que fosse, a presença daquele rapaz não era um acaso. As coisas se aceleraram. Lucas, incapaz de ficar parado, deu passos à frente. "Não!" gritou. "Se alguém vai falar, sou eu. Ana, fique onde está." Mas o desespero do rapaz, assim como a urgência em seu olhar, o sensibilizava. O futuro de Ana estava em jogo, e ele podia sentir isso pulsar em seu coração. A multidão se espremia mais perto, e a máquina do destino agora parecia em movimento. Valentina estava em choque, mas uma sombra de compreensão começava a cruzar seu rosto. "É isso que você quer?" Valentina virou-se para Lucas, a fúria dando lugar a um olhar apreensivo. "A verdade pode ser muito mais sombria do que você imagina." As sombras giravam em torno deles, e a canção que Ana tocava parecia ecoar uma advertência. O que tinha que ser revelado os arrastaria para um turbilhão de segredos e mentiras. Lucas sentiu seu coração acelerar, um alerta pulsando em seus ouvidos. As revelações estavam se aproximando, e ele estava prestes a decidir se entraria de cabeça nesse mundo desconhecido ou se recuaria.
o que realmente estava em jogo e o que aconteceria a todos eles. O futuro nunca esteve tão incerto. Ouvindo Valentina, tudo ao redor parecia parar. O murmúrio do parque, as folhas ao vento, até a canção de Ana estavam em silêncio, como se a tensão do momento absorvesse cada som. O olhar de Valentina estava cheio de dor e revelações que Lucas nunca poderia imaginar. Mas, antes que ele pudesse processar suas palavras, o inesperado aconteceu. Um estrondo irrompeu do fundo do parque. Uma explosão. O chão tremeu sob os pés de todos. Gritos ecoaram e a multidão, antes curiosa, se transformou em um mar de pânico. Lucas retraiu o corpo, instintivamente protegendo Ana. Ele olhou para o lugar de onde a explosão vinha. Uma nuvem de fumaça preta subindo como um demônio do inferno. Ainda aturdido, Lucas percebeu que o rapaz que estava com Ana tinha desaparecido. Algumas pessoas corriam em direções opostas, mas ele estava focado no rosto assustado de Ana. Valentina, por sua vez, parecia ter congelado, o horror estampado em seu olhar. "O que foi isso?" Lucas gritou, tentando superar o caos ao seu redor. "Não sei," Ana respondeu, a voz tremendo como seu corpo. "Nós temos que sair daqui." Nesse momento, o rapaz reapareceu. Corria com uma expressão de desespero. "Ana, o que você está fazendo aqui? É preciso ir agora." "O que está acontecendo?" Lucas insistiu, o medo corroendo sua confiança. O rapaz olhou rapidamente para Valentina. Seu olhar refletia uma mistura de urgência e culpa. "Eu não posso explicar agora." "Mas você não pode ficar aqui. Eles estão vindo." Lucas franziu a testa, sem entender. "Quem são eles? E o que você sabe sobre ela?" Ele gesticulou para Ana, confuso e irritado. Valentina, ainda atordoada, começou a se afastar, seu coração disparando. "A verdade, Lucas! Você precisa ouvir a verdade!" gritou, mas sua voz se perdeu no clamor da multidão. De repente, uma figura surgiu da fumaça. Um homem alto, com um olhar penetrante e uma expressão imperturbável. Ele empunhava um dispositivo que piscava em suas mãos. Lucas reconheceu aquele rosto, embora não soubesse de onde. Um sentimento de desconforto o invadiu. "Ele não pode saber!" o rapaz exclamou, puxando Ana novamente. "Precisamos sair!" No entanto, o homem que havia aparecido havia se aproximado rapidamente, bloqueando o caminho. Com um gesto brusco, ele apontou o dispositivo para o grupo. "Você não deveria ter vindo aqui, Ana. O passado não pode ser alterado." A palavra passado ecoou na mente de Lucas como um sino, e algo se desdobrou dentro dele. Ele se lembrou de uma foto antiga que tinha de sua amada, seus olhos brilhando, a pulseira que ela usava. Uma sensação de déjà vu a atingia. "O que você sabe sobre ela?" Lucas desafiou, a adrenalina fazendo seu sangue ferver. O homem sorriu, mas não era um sorriso caloroso. Era um sorriso que trazia consigo um alerta. "Ah, Lucas, você sempre foi tão ingênuo. O que você pensava que era verdade sobre sua amada, sobre a história dela? Preste atenção. Ana não é apenas uma canção." As palavras dele se transformaram em um golpe. Lucas olhou para Ana, tentando entender. Havia algo mais a ser revelado. O ar ficou pesado, e a imagem da pulseira pendia entre eles, um elo quebrado de um mistério palpável. Você a conhece?" Ana perguntou, sua voz mal conseguindo sair. "Conheço mais do que você imagina." O homem olhou fixamente para Lucas, e a verdade sobre o que aconteceu à sua amada pode mudar tudo. Lucas sentiu o chão sob seus pés desmoronar, a emoção tomando conta dele. Ele não sabia mais em quem confiar, mas uma coisa era clara: o que estava vivendo era apenas o começo. O passado estava prestes a ser aberto, e todos eles poderiam sair feridos disso.
Ele sentiu o peso das revelações que se aproximavam, como um furacão prestes a devastar sua vida. A verdade poderia ser mais do que ele poderia suportar, e naquela fração de segundo, tudo ficou pendente. O que mais estava escondido? Quem estava realmente ao seu lado? Ouvindo as palavras do homem misterioso, o tempo parecia estagnar. Cada segundo se arrastava, e o ar estava tão tenso que era quase palpável. Lucas, sentindo uma tempestade crescendo dentro de si, não sabia se deveria avançar ou recuar. O olhar ansioso de Ana o atravessava, e a mistura de receio e esperança em seu rosto o impulsionava a descobrir a verdade. "O que você quer dizer com a verdade?" Lucas perguntou, os dentes cerrados, tentando manter a calma. Valentina já estava em estado de alerta, seus olhos brilhando com a determinação de quem sabe que está prestes a desvendar um mistério. O homem sorriu, mas não havia nada amigável em seu semblante. "A verdade sobre sua amada não é o que você pensa. Você não sabe quem realmente ela é ou quem você é." A essa altura, Ana balançou a cabeça, confusa, em meio a um turbilhão de pensamentos. "O que você quer dizer?" ela disse, quase em um sussurro. Antes que ele pudesse responder, um ruído ensurdecedor cortou o silêncio. Um carro, desviando da multidão, fez uma derrapagem audaciosa e parou bruscamente, levantando poeira e confusão. As pessoas gritaram e o desespero tomou conta do parque, transformando o cenário em um caos absoluto. Da porta do carro, uma figura alta e imponente emergiu. Era um homem com um terno escuro, seus traços definidos, rígidos como aço. Ao olhar para Ana, seus olhos brilharam com uma intensidade que fez o coração de Lucas disparar. Era como se ele tivesse reconhecido algo, um lamento familiar. "Está tudo acabado", disse o homem, com uma voz profunda e velada de autoridade. "Eu não posso deixar que você descubra a verdade, Ana." O olhar de Valentina mudou e seu rosto ficou pálido. "Como você sabe quem ela é? O que você quer?" A tensão aumentou, e Lucas percebeu que aquela não era uma situação comum. Algo maior que eles estava em jogo. O homem do terno avançou, aproximando-se de Ana, e Lucas sentiu um ímpeto incontrolável de proteger a garota que havia acabado de conhecer. "Conheço seu passado, Ana. Você não tem ideia das consequências do que está prestes a descobrir. Sua mãe não desapareceu por acaso. Ela foi tirada de você, depois, para te proteger." Ana retrocedeu, o medo estampado em seu rosto. "Do que você está falando?" Ela mal conseguia processar a intensidade do momento. "A guerra que sua mãe travou, você herda isso. Acanhada verdade, mas não por muito tempo. Eles virão atrás de você. Eles já estão aqui." A situação se agravava, e antes que alguém pudesse responder, um clarão e um barulho estrondoso ecoaram por toda a área. O homem do terno caiu no chão, atingido por um disparo que ecoou como um trovão. Lucas ficou paralisado, o coração quase pulando pela boca. O caos se instaurou. As pessoas gritavam, correndo para todos os lados, e a confusão tomou conta. Ana olhou para Lucas, seus olhos cheios de pânico. "Temos que ir, agora!" ela exclamou, puxando-o. Ele se virou para Valentina, que parecia tão atordoada quanto ele. O homem do terno estava estirado no chão. Um fio de sangue escorria de sua testa. A multidão se dispersava, mas as palavras dele ressoavam na mente de Lucas como uma canção inquietante. "Nós não podemos deixar isso assim", Lucas gritou, mas Ana segurava sua mão com força, quase implorando para que a seguissem. Ouvindo os gritos de socorro, Lucas percebeu que tudo o que ele achava que sabia estava prestes a mudar para sempre. A imagem da pulseira ainda pendia entre eles,
E a verdade, aquele labirinto de segredos, agora parecia uma armadilha. A adrenalina pulsava em suas veias, e o futuro não era mais sobre amor e esperança, era sobre sobrevivência. Quando Lucas e Ana finalmente se afastaram, com Valentina zigue-zagueando em seu encalço, um novo pensamento levemente perturbador encheu sua mente. Quem realmente eram eles? E por que a vida deles estava em jogo? A cada passo, uma resposta mais aterradora pairava no ar, enquanto o eco do passado e os sussurros de um futuro incerto se entrelaçavam de uma maneira nunca antes vista. O que eles realmente estavam prestes a descobrir? Ana puxou Lucas com força, enquanto a explosão ainda ressoava em seus ouvidos. O parque se transformou em um caos. Pessoas gritavam, corriam e se empurravam, buscando a saída. Lucas sentiu o medo pulsar dentro dele, mas a necessidade de proteger Ana era mais forte. Temos que ir, Ana repetia. Seu olhar desesperado refletia a intensidade da situação. Eles correram em direção à saída, mas as palavras do homem caído ecoavam em sua mente. A verda. Antes que pudesse refletir, o rapaz apareceu ao seu lado novamente, segurando uma expressão intensa. Rápido, não podemos ficar aqui, ele disse, puxando-os em uma direção. Valentina estava próxima, seu rosto ainda pálido, mas agora, algo antes oculto em seus olhos brilhava. Olhava para o rapaz com um misto de reconhecimento e ódio. Você, o que você está fazendo? Valentina gritou, sua voz cortante acima do ruído. Eu estou tentando proteger Ana. O rapaz respondeu, os lábios apertados em desespero. Não é seguro. Ana olhou para os dois, confusa e perdida no meio de toda aquela turbulência. O que ele sabia que ela não sabia? Por que Valentina parecia conhecê-lo? Um frio na barriga a fez hesitar. Precisamos saber o que está acontecendo, Lucas respondeu, a inquietação crescendo em seu peito. O que você sabe sobre a minha amada? O que está acontecendo com Ana? Nesse instante, a multidão começou a mudar de direção novamente, e Lucas percebeu que algo estava prestes a acontecer. Do nada, um estrondo ecoou novamente. Não uma explosão, mas um grito que cortava o ar como uma espada. A sensação de que o tempo estava se esgotando ficou mais intensa. Então, uma mulher apareceu, correndo em direção a eles. Era a mãe de Ana. O rosto dela estava pálido e sua expressão mostrava uma mistura de desespero e alívio. Ela chegou perto de Ana e, com lágrimas nos olhos, começou a gritar. Ana! Meu Deus! Você está aqui! Eu pensei que nunca mais a veria. Ana ficou paralisada. A realidade que se aproximava era como um pesadelo. Sua mãe estava viva? Tudo o que sabia até então estava prestes a ser arrasado por essa nova verdade. Mãe, Ana balbuciou, a voz quase falhando. O que está acontecendo? A mulher respirou fundo. Pareceu lutar contra um turbilhão de emoções. Eu não posso explicar tudo agora. Mas você precisa entender, Ana. Você é o que eles querem. Lucas ficou em choque. A revelação era como se um manto negro tivesse caído sobre eles. Valentina olhou para a mulher, a raiva agora trocada por um olhar suplicante. Você sabia? Valentina gritou, a dor em sua voz ecoando como um trovão. Você sabia que ela estava viva? Ana, agora com a mente confusa, virou-se para Lucas. Ele pegou suas mãos, buscando trazê-la de volta à realidade. O que isso significa? O que você está dizendo, mãe? Sua mãe, ela fez um sacrifício, Ana. A mulher exclamou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Para te proteger, para te manter longe deles. A tensão era insuportável. A multidão ainda estava em pânico,
Mas agora tudo ao redor parecia irrelevante. Tudo que Lucas conhecia estava começando a desmoronar. Ana estava cercada por segredos, e ele mal podia compreender. "O que você fez?" Ana perguntou, sua voz agora intensa e carregada de dor. A mulher hesitou, mas foi interrompida pelo som de passos firmes se aproximando. Um grupo de figuras vestindo roupas escuras se aproximou rapidamente, sem expressão, como máquinas. O medo tomou conta de todos. "Vamos!" O rapaz com quem estavam gritou, puxando Ana para trás. "Eles estão aqui! Você não deve enfrentá-los!" Mas a mãe de Ana não parecia disposta a recuar. "Não! Eu não posso deixar você levá-la!" Um nó se formou na garganta de Lucas. O que mais iria eclodir daquela situação? Ele deu um passo à frente, já não se importando mais com o perigo. A verdade estava prestes a emergir, e ele não sabia se estava pronto para o choque que o aguardava. "Quem são esses? O que está acontecendo?" Ele gritou, com a voz carregada de determinação. Tudo ficou em suspense, e um novo grito cortou o ar. A verdade, mais aterradora do que ele poderia imaginar, estava prestes a ser revelada. E à medida que a situação se intensificava, Lucas se perguntava: quem era realmente Ana? O mundo à sua volta girava, e no centro desse furacão, o futuro deles estava pendurado em uma linha fina. Ouvindo as palavras do homem misterioso, o tempo parecia estagnar. Cada segundo se arrastava, e o ar estava tão tenso que era quase palpável. Lucas, sentindo uma tempestade crescendo dentro de si, não sabia se deveria avançar ou recuar. O olhar ansioso de Ana o atravessava, e a mistura de receio e esperança em seu rosto o impulsionava a descobrir a verdade. "O que você quer dizer com a verdade?" Lucas perguntou, os dentes cerrados, tentando manter a calma. Valentina já estava em estado de alerta, seus olhos brilhando com a determinação de quem sabe que está prestes a desvendar um mistério. O homem sorriu, mas não havia nada amigável em seu semblante. "A verdade sobre sua amada não é o que você pensa. Você não sabe quem realmente ela é, ou quem você é." A essa altura, Ana balançou a cabeça, confusa, em meio a um turbilhão de pensamentos. "O que você quer dizer?" ela disse quase em um sussurro. Antes que ele pudesse responder, um ruído ensurdecedor cortou o silêncio. Um carro, desviando da multidão, fez uma derrapagem audaciosa e parou bruscamente, levantando poeira e confusão. As pessoas gritaram, e o desespero tomou conta do parque, transformando o cenário em um caos absoluto. Da porta do carro, uma figura alta e imponente emergiu. Era um homem com um terno escuro, seus traços definidos, rígidos como aço. Ao olhar para Ana, seus olhos brilharam com uma intensidade que fez o coração de Lucas disparar. Era como se ele tivesse reconhecido algo, um lamento familiar. "Está tudo acabado", disse o homem, com uma voz profunda e velada de autoridade. "Eu não posso deixar que você descubra a verdade, Ana." O olhar de Valentina mudou, e seu rosto ficou pálido. "Como você sabe quem ela é? O que você quer?" A tensão aumentou, e Lucas percebeu que aquela não era uma situação comum. Algo maior que eles estava em jogo. O homem do terno avançou, aproximando-se de Ana, e Lucas sentiu um ímpeto incontrolável de proteger a garota que havia acabado de conhecer. "Conheço seu passado, Ana. Você não tem ideia das consequências do que está prestes a descobrir. Sua mãe não desapareceu por acaso. Ela foi tirada de você para te proteger." Ana retrocedeu, o medo estampado em seu rosto. "Do que você está falando?" Ela mal conseguia processar a intensidade do momento. "A guerra que sua mãe travou. Você herda isso. A verdade segue oculta, mas não por muito tempo."
Eles virão atrás de você. Eles já estão aqui. A situação se agravava, e antes que alguém pudesse responder, um clarão e um barulho estrondoso ecoaram por toda a área. O homem do terno caiu no chão, atingido por um disparo que ecoou como um trovão. Lucas ficou paralisado, o coração quase pulando pela boca. O caos se instaurou. As pessoas gritavam, correndo para todos os lados, e a confusão tomou conta. Ana olhou para Lucas, seus olhos cheios de pânico. "Temos que ir! Agora!" ela exclamou, puxando-o. Ele se virou para Valentina, que parecia tão atordoada quanto ele. O homem do terno estava estirado no chão. Um fio de sangue escorria de sua testa. A multidão se dispersava, mas as palavras dele ressoavam na mente de Lucas como uma canção inquietante. "Nós não podemos deixar isso assim!" Lucas gritou, mas Ana segurava sua mão com força, quase implorando para que a seguissem. Ouvindo os gritos de socorro, Lucas percebeu que tudo o que ele achava que sabia estava prestes a mudar para sempre. A imagem da pulseira ainda pendia entre eles, e a verdade, aquele labirinto de segredos, agora parecia uma armadilha. A adrenalina pulsava em suas veias, e o futuro não era mais sobre amor e esperança. Era sobre sobrevivência. Quando Lucas e Ana finalmente se afastaram, com Valentina zigue-zagueando em seu encalço, um novo pensamento levemente perturbador encheu sua mente. Quem realmente eram eles? E por que a vida deles estava em jogo? A cada passo, uma resposta mais aterradora pairava no ar, enquanto o eco do passado e os sussurros de um futuro incerto se entrelaçavam de uma maneira nunca antes vista. Então, Lucas parou de repente. Uma parte dele estava prestes a se despedaçar. Ele lembrou da pulseira, da música que Ana tocava e de... Lucas olhou para Ana, agora tremendo. Ele não poderia deixar que a pressão do momento o dominasse. Antes que pudesse falar, houve outro barulho, um som agudo, um grito penetrante que cortou o ar, vindo do meio da multidão. Todos os olhos se voltaram para um ponto no horizonte. O segundo carro, que parou abruptamente. Uma mulher, de cabelos loiros desgrenhados, saiu apressada, seus olhos marejados. Ao ver Ana, seu olhar mudou de raiva para desespero. "Você não deveria estar aqui", ela gritou com uma voz que Lucas não poderia esquecer. A expressão dela parecia familiar. "Você!" Ana exclamou, a mão cobrindo a boca, como se tivesse visto um fantasma. Lucas ficou em choque. Aquela mulher não era apenas alguém que apareceu do nada. Era a própria mãe de Ana. Ele olhou para ela, sua mente girando. A mente de Ana parecia se desintegrar. "Mãe, é você, mas você está viva", Ana disse, a emoção a transbordar. Mas imediatamente, a expressão da mulher mudou, virando-se lentamente para Lucas. Não havia amor em seu olhar, apenas um frio. "Eu não posso deixar que você a leve." E então, a mulher ergueu uma arma. Lucas sentiu a liberdade das palavras escapar dele. Um misto de horror e traição envolveu o coração dele. Era um jogo muito mais profundo do que ele jamais poderia imaginar. O que mais ela esconderia? Quem era ela realmente? A confusão tomou conta de todos, enquanto o tempo parecia parar novamente. A verdade estava prestes a ser arrastada das sombras, mas com cada revelação, o risco de perder o que restava crescia. O futuro se espalhava diante deles como uma tela em branco. E a única certeza que restava era que nada jamais seria igual novamente. Ana piscou, a arma da mãe apontada para ela. O tempo parecia ter parado. Os rostos ao redor estavam congelados em uma mistura de incredulidade e medo. O cheiro de pólvora ainda pairava no ar.
como se a explosão tivesse acontecido em um pesadelo. Mãe, por favor! Ana tentou apelar, a voz trêmula, o coração em um frenesi. Queria entender, precisava entender. O olhar da mãe se dripando com vibrações de pânico e determinação. Ana, você não sabe o que está em jogo. Ninguém pode saber que você está viva. Eles devem achar que você morreu. O que você está dizendo? Lucas a questionou, o nó na garganta quase o sufocando. Quem são eles? A mulher hesitou, os lábios tremendo. Quando ela finalmente falou, o que saiu foi como uma bomba. Eles são um grupo que busca aqueles com habilidades especiais e, Ana, você tem algo diferente. Uma herança que sua mãe sempre tentou esconder. O choque atravessou Lucas como um relâmpago. O que diabos estava acontecendo? O passado de Ana, tudo o que ele pensava saber, estava agora desmoronando diante de seus olhos. Você tem habilidades? Ele não conseguiu evitar, olhou para Ana, buscando respostas em seu olhar confuso. A multidão pareceu se afastar, mas tudo o que ele sentia era a intensidade daquela pausa. Ana não conseguia raciocinar. As lembranças de sua infância voltavam em flashes. Coisas estranhas aconteciam consigo, mas nunca pensou que pudessem ser verdadeiras. Luzes piscando, movimentos involuntários, sentimentos intensos. Ela hesitou. Você sabe onde está minha mãe? Perguntou, sua voz agora carregada de dor. O rapaz, que tinha desaparecido antes, olhou com mais intensidade, como se reconheceu uma conexão. O homem com a arma, sob o chão, agora começava a se mover. Lucas sentiu uma onda de pavor. O que aconteceria se ele se erguesse novamente? A mãe de Ana precisava se decidir. Você não pode ficar aqui, Valentina gritou, tentando tirar o foco da tensão. Mas a mulher rebatia. A determinação em seus olhos não vacilava. Quando tudo parecia prestes a desmoronar, uma luz inesperada surgiu no horizonte, refletindo no chão do parque. Um outro carro, preto e elegante, apareceu. As portas se abriram, e mais figuras em ternos escuros saíram, os rostos impassíveis e seus olhares firmes. Era como se uma força de elite estivesse descendo para o campo de batalha. O que você fez? O homem do terno que estava no chão agora estava de pé, observando a mãe de Ana. Sua presença era imponente e Lucas sentiu a pressão na atmosfera aumentar. O que está acontecendo? Lucas gripou. O que mais poderiam esconder? Foi então que uma verdade devastadora despencou sobre eles. O homem com os olhos fixos na mãe de Ana disse: Você só fez a escolha errada na hora errada. Você não pode protegê-la a não ser que você também se junte a nós. A mãe de Ana abriu a boca e tudo mudou. Eu sou uma das líderes, afirmou, como se uma couraça de batalha a tivesse envolvido. Eu sou a única que pode conectá-los. É por isso que me escondi. Aquilo era uma bomba. Lucas sentiu o próprio mundo desabar sob seus pés. O que ele pensou ser um romance emergente havia se transformado em um enigma mortal. A mãe de Ana era parte de algo muito maior, algo escuro e perigoso. A multidão gritou. Ana estava paralisada, sem saber em quem confiar. O olhar dela alternava entre Lucas e sua mãe, esperando por uma explicação mais clara, um fio de esperança. Estou fazendo isso por você, eu prometo. A voz da mãe de Ana era cheia de emoção, mas as palavras soavam vazias. Lucas sabia que tinham muito mais para enfrentar do que apenas a verdade. Neste momento, o homem atirador sorriu e levantou a arma outra vez. O medo e a fraqueza tomaram conta. Sem pensar, Lucas avançou, posicionando-se entre Ana e o homem. Não! Ele gritou, agora com uma determinação apenas encontrada na adrenalina. A verdade não pode ser assim. Nenhum de nós está seguro.
E então tudo explodiu. Lights flickered and confusion churned in a wild dance. O que aconteceria agora que as máscaras caíram e a verdadeira batalha estava prestes a começar? Lucas já não sabia em quem confiar. E enquanto a realidade se arrastava para um futuro incerto, uma pergunta ecoava em seu coração. Qual o preço que teriam que pagar por essa verdade? Lucas estava paralisado. O homem à sua frente apontava a arma, e a tensão pairava como uma nuvem negra. Ele sentia a adrenalina correr em suas veias. Ele nunca esteve tão próximo do perigo. Ana estava atrás dele, seus olhos arregalados, e a mãe dela, com uma expressão misturada entre raiva e desespero, soltou. Você não entende, Lucas. Eles não vão parar por nada. Os corpos ao redor deles se moviam. A multidão em pânico murmurava, e os passos pesados da polícia ecoavam cada vez mais perto. Era como se o tempo estivesse travado, enquanto ele tentava processar tudo o que estava acontecendo. De repente, Valentina, sem perder um segundo, atirou o celular contra o homem, distraindo-o apenas o suficiente criar uma abertura. Agora! Ela gritou, puxando Ana. Lucas e Ana não hesitaram. Os três começaram a correr. Mas antes de conseguirem escapar, um clarão ofuscante surgiu ao redor deles. O homem do terno havia disparado. O som da explosão ecoou, e um instante depois, uma onda de pressão os atingiu, jogando-os no chão. Lucas foi o primeiro a se erguer, olhando em volta embasbacado. Valentina estava ajoelhada, levando a mão ao peito, e Ana, em choque, estava ainda no chão, imóveis. Olharam para a mãe de Ana, que estava paralisada, a arma caída de suas mãos. O homem do terno também estava caído, mas agora ele parecia diferente. Ao invés de um homem derrotado, o olhar dele refletia uma frieza que quase sentia como um gelo. Não, não pode ser! A mãe de Ana entreriu tremendo. Você não poderia estar aqui. Lucas sentiu um arrepio na espinha. Que ligação era essa? O homem se virou lentamente e o que viam era inacreditável. O rosto dele revelou uma cicatriz serpenteante, familiar. Uma conexão que Lucas não conseguia entender. Ele apenas olhou inseguro, enquanto o homem se levantava, proferindo palavras que ecoaram como um anúncio do apocalipse. Agora eu sei quem você realmente é, Ana. O olhar da mãe dela era um misto de horror e revelação. Não, você não pode contar. Ana já estava de pé, os olhos lacrimejando. O que você sabe sobre mim? Sua voz tremia. A resposta do homem foi mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. Eu sou seu pai. O chão sob os pés de Ana parecia desmoronar. Lucas mal podia acreditar no que acabara de ouvir. Ele olhou para Valentina, que também estava em choque, e então de volta para Ana, que estava com os lábios tremendo, como se as palavras não conseguissem se conectar. O que você está dizendo? Ana mal conseguia falar, e Lucas sentiu a confusão envolvendo como um manto sufocante. Eu sempre soube que um dia você voltaria. As forças não desistiriam de você. A voz dele era carregada de um brilho sombrio. Sua mãe fez um acordo. Para que você não fosse encontrada, ela me deixou. Mas agora, tá na hora de você saber a verdade. Valentina murmurou algo que Luke não conseguiu entender, mas o olhar dela estava fixo na figura à frente. O homem, uma mistura de sombra e perigo, não parecia mais uma ameaça, mas alguém com uma história tão complexa que Lucas mal conseguia captar. A confusão dominou Ana, misturando dor com esperança. Mas eu não entendo. Você me abandonou? O tom de voz entre o defensivo e o vulnerável. Precisava te proteger dos que vêm atrás de você. Lucas olhou de Ana para aquele homem. O que isso significava? Quem ela realmente era? Sentiu o nó na garganta apertar, enquanto as nuvens se acumulavam em sua mente. O que viria a seguir? O tempo estava em desespero.
Eles estavam no olho do furacão. E justo nesse instante, um clarim cortou pelo ar, e o pânico tomou conta deles novamente. O que quer que aquela verdade significasse, Lucas sabia que as consequências seriam catastróficas. O futuro deles estava em jogo, e muito mais do que amor e verdades estavam por vir. Quem eles eram e do que seriam capazes, agora estava mais nebuloso do que nunca. O que mais estava escondido entre eles? Ana estava em choque. As palavras do homem a que antes era um desconhecido, agora era seu pai, ecoavam em sua cabeça como um estrondo. O caos ao redor parecia distante, mas a pressão aumentava. O homem, com uma expressão sombria, não parecia estar se divertindo com a revelação. Ele falava a verdade. A mente de Ana girava, tentando juntar as peças daquele quebra-cabeça. Você não pode estar falando sério. Ela conseguiu murmurar, o coração acelerando. Lucas estava ao seu lado, olhos fixos na cena, seu próprio tormento refletido em seu semblante. Eu estava ali quando você nasceu. O homem continuou, a voz tremendo. Qual? Não pude ficar. A única maneira de te proteger foi me afastar. Proteger de quem? Ana questionou. A esperança misturada ao medo. Lucas pressionou sua mão, tentando ajudar, mas ele também estava confuso. A palavra ele nunca pareceu tão carregada de significado. Valentina, por sua vez, olhou para a mãe de Ana, agora paralisada. O que mais ela sabia? O que mais estava escondido? O homem do terno, que estava caído, começou a se erguer. Sua presença ameaçadora, como um fantasma. Você está todos em perigo, ele gritou, seu olhar fixo em Ana e no pai dela. A verdade nunca deve ser revelada. Eles não vão parar até que você seja encontrada. Um novo silêncio se instalou, e a sensação de um possível desfecho pairava no ar como um cheiro de tempestade. O homem à frente, que dizia ter sido pai de Ana, olhou diretamente para ela, o olhar cheio de um misto de amor e dor. Você tem poder, Ana. Mais do que imagina. Não pode deixar que eles te capturem. Lucas sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Aquela era a última coisa que ele esperava ouvir. Ele sentiu o coração disparar, lutando contra a confusão. Mas ainda assim, a conexão entre eles estava mais forte do que nunca. Sei que tudo é confuso agora, Lucas disse, tentando centrar a situação. Mas o que mais precisamos saber? Não podemos continuar assim. A resposta está dentro de você, Ana. O homem, agora recuperado, gritou. Os rostos da multidão estavam preocupados, a tensão crescendo. O pânico começava a se espalhar ali, enquanto a realidade se desdobrava em algo mais insustentável. Se você não se esconder, a escolha vai ser feita por eles, e pode ser fatal. A mãe de Ana interrompeu. A preocupação em seu olhar era palpável. A multidão já começava a se agitar novamente. O clima estava mudando, e Lucas percebeu que a verdade, não importa o quanto eles tentassem protegê-la, ela sempre encontraria um caminho à superfície. Você está pronta, Ana? Lucas perguntou, sua voz suave. Ela olhou para ele e por um segundo tudo pareceu desacelerar. Havia uma união entre eles, um laço construído em meio ao caos. Ana engoliu em seco, finalmente tomando a decisão. Estou pronta, ela declarou, a determinação agora brilhando em seus olhos. A mãe dela hesitou um segundo, então assentiu. Todos sabiam que a batalha estava apenas começando. Era hora de enfrentarem juntos o desconhecido. O que quer que viesse à frente, eles enfrentariam lado a lado. O passado poderia ser um fardo, mas não iria determinar o futuro. E enquanto eles se preparavam, Lucas sentiu uma onda de esperança. Eles poderiam mudar as regras do jogo. Era apenas o começo e um novo capítulo se abria à sua frente. Mas que capítulos ainda estavam por vir?
Antes que as primeiras estrelas começassem a aparecer no céu, uma escolha foi feita. Um novo destino estava em jogo. E enquanto a multidão os cercava com murmúrios, eles sabiam que nada nunca mais seria igual. Eles estavam prontos para o que viesse em frente, porque agora a verdade não era apenas um fardo, mas também uma arma. Ei, você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. É o momento para demonstrar seu apoio e esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar o canal a crescer. Não perca tempo e inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para apoiar tudo isso. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importe.